Satisfação, rapaziada, Os Anéis do Poder, episódio 4. Eu gostei, mas eu ainda acho que tá faltando alguma coisa que é essencial ali pra fazer essa série ficar um pouco mais marcante, mais impactante, pra dar vontade de falar sobre ela. Mas assim, eu tô gostando. Esse episódio eu acho que foi o que eu mais gostei, ele deu uma balangada na trama, né? E eu ouso dizer que assim como o episódio anterior, esse aqui, ele presta muito respeito à memória do Tolkien. No terceiro episódio a gente teve o que eu considero a cena mais Tolkien da série até agora, né? Que é mostrando um elfo completamente desolado por ter que cortar uma árvore. A gente sabe que isso é muito Tolkien, né? E nesse episódio 4, eu gostei da participação do Elrond, que é um personagem que eu já tinha criticado há um tempo, né? Assim, eu já elogiei a interpretação do Robert Aramayo outras vezes, nosso querido João Grilo, né, eterno, mas nesse episódio eu consegui ver o Elrond ali. Eu quis dizer que o texto dele me incomoda um pouco. Foi muito boa a cena dele falando sobre o pai, né? Todo o respeito dele ao personagem Earendil, que é um dos personagens mais lendários do lore de Tolkien. Eu sempre tive estranheza com esse Elrond, acho que é por causa da comparação que a gente faz, né? Eu tava muito acostumado com o Hugo Weaving interpretando o Elrond. Mas assim, momentos como essa celebração ao Earendil, a gente não via nos filmes, né? Então um ponto positivo aí, gostei. Mas tá, vamos lá, vamos falar sobre essa interação entre o Elrond e o Durin também. Se inscreve aqui no canal, sinta-se muito à vontade pra se inscrever. Lembrando que se você virar membro, você vai poder me ajudar a escolher um filme para analisar no mês de outubro, né? Filme de terror, mês do Halloween. Então vira membro aqui pra participar das enquetes, valeu? Cara, na hora que o Durin começou a falar sobre a descoberta de um novo minério, ainda segurou daquele jeito, com aquela cara, aquelas cores, né, nesse mineral, eu falei, isso é Mithril. E sim, acabou virando uma explicação pra um pequeno mistério que a gente tinha dos filmes, né? Pra quem não lembra, esse minério craftou aquela armadura que o Bilbo dá pro Frodo na Sociedade do Anel. Inclusive é por causa dessa armadura aí, aquela camisa, né, que o Frodo não vai pro cacete. Aliás, eu sempre gosto muito de usar essa cena do Frodo pra justificar por que eu acho que assim, eu amo a versão estendida do Senhor dos Anéis, todas elas, só que eu sempre digo que pra você começar, pra você ser introduzido ao universo do Tolkien Senhor dos Anéis, tem que começar pela versão cinematográfica. Versão estendida acho que é feita pra fã. Se você gostou da versão cinematográfica vendo a primeira vez, na sua revisita você vai lá e assiste a versão estendida. Porque na versão estendida, nessa cena, o Gandalf dá uma avisada ali pro Frodo, né? Tipo, ó, não esquece que você tá com a armadura de Mithril aí não, hein? E aí quando o Frodo é atravessado pela adaga depois, essa cena estendida tira um pouco da emoção, né? Porque acabou de ser lembrado ali que ele tava com a armadura, pô. Mas de novo, eu amo as versões estendidas, valeu? Só que voltando, já tinha esse mistério de como o Bilbo arranjou essa armadura aí. E aí lá no Hobbit a gente vê que ele encontra essa armadura no tesouro guardado pelo Smaug, que aliás eu acho que isso não tem no livro do Hobbit. Assim, eu li o Hobbit antes de ler Senhor dos Anéis, ou seja, o Campeonato Brasileiro era mata-mata ainda. Só que mais do que uma referência direta, essa cena entre o Elrond e o Durin é muito boa, porque o Durin chega pra ele e fala assim, irmão, você não pode contar isso pra ninguém, hein? Come minha mãe, mas não conta sobre esse minério pra ninguém, pelo amor de Deus, pelo amor de Jeová. E aí, tendo como complemento nos filmes, né, onde tem lá o Mithril, a armadura de Mithril, e aí é o Bilbo que dá essa armadura pro Frodo, fica claro que o Elrond cumpriu a promessa dele que ele acabou de fazer pro Durin. Cara, muito foda isso. Inclusive a cena da princesa Disa cantando a Plea to the Rocks me arrepiou até o brioco, hein? Pra quem não sabe, foi a própria atriz cantando ali, inclusive ela ajudou a compor essa música ao lado do Bear McCreary, né, que é o cara que compõe e faz as músicas da série. Vou deixar passando um pouquinho porque essa cena foi demais, cara. Enfim, o Elrond com os anões ganhou meu like aí, apesar de que, sei lá, até eu não entendo o negócio. Tipo, o Durin chegou, você não pode contar, pelo amor de Deus, pra ninguém isso aí. E falou também, não vou te contar não, falou pra ele, não vou te contar, não confio em você. Mas aí o Elrond dá uma seduzida ali, aí consegue que ele conte, né? Ou seja, foi um sacrifício pro Durin contar essa informação, né? Essa novidade pra ele, essa descoberta. Aí vai 2 minutos, não, pode ficar pra tu aí, pô, de lembrança. Porra. Cheio de cerimônia pra dar um negócio pra ele depois, porra. E assim, no review do episódio anterior eu levantei a hipótese do Telzinho ser o filho do Halbrand. Falei pra gente assistir esse 4º episódio com essa perspectiva, né? Mas a gente continua no 0 a 0 aí. Esse arco do Tel, do Arondir e a Brown é o que eu mais tô gostando da série. Tem coisa aí, hein? Porque a gente viu lá no final do episódio o velhinho contando pro nosso querido Telzinho que o Sauron chegou à Terra-média via estrela cadente. Automaticamente a gente pensa no Matusalém lá que tá com os pés peludos, que chegou aí via cometa, ou seja, mesma merda, né? Tá bom, isso foi a confirmação de que o Sauron é o Matusalém e aí não seria o Halbrand nem o Adar? Irmão, não sei.
Porque eu vou te falar um negócio. Negócio, assim que já é negócio. Me ajuda aqui numa parada. Existe alguma comprovação ali visual, ou então informação, algum diálogo, alguma coisa, comprovando que tá tudo se passando na mesma linha temporal? Já parou pra pensar que a gente pode estar vendo mais de uma timeline aí na série? Porque tipo, o Sauron ele pode assumir várias formas, inclusive já foi até um olho. E esse episódio ele me fez acreditar mais ainda que o Sauron pode ser o Adar, né? Nosso querido Adar ali, o vilãozinho, que inclusive é o Uncle Benjen de Game of Thrones. Esse cara ele faz outro personagem, né? Ele faz também o Rei dos Anões lá, o Oren. Eu acho que é ele também. Eu sei que geral viu o cometa ao mesmo tempo, só que sei lá, uma vez que os elfos demoram séculos, né, anos pra envelhecer, pode muito bem já ter tido uma passagem temporal gigante de uma cena pra outra, que aparece a Galadriel, que aparece o Elrond, o Gil-galad, sabe? Então eles vendo o meteoro pode ser cacetado de anos atrás, e agora ele lá com os anões, né, o Elrond com os anões em Khazad-dûm, e também a Galadriel e Númenor, pode ser depois, pô. Lembrando que eu já falei, né, pra mim o meteoro saiu de Valinor. Quando a Galadriel tava indo pra Valinor e ela dá aquele tibum ali no mar, ela pula do barco e vai embora nadando, naquela hora ali o cometa passou, na minha opinião, porque na série, cronologicamente em cena, foi nesse momento que o meteoro passa e ela tá olhando pra baixo, né? Por isso que ela não viu o meteoro saindo de Valinor. No review do episódio 1 e 2, você pode clicar aqui no card, link da descrição também, eu falo mais sobre isso. Mas enfim, a gente viu o Adar em pessoa nesse episódio. Eu levantei a hipótese do Adar ser um elfo e que isso poderia reforçar a ligação dele com Sauron, né? E aí o Adar não só um elfo, como eu acho que ele usa o mesmo peitoral do Gil-galad. Dá uma olhada aí na armadura deles. Não é bem o peito, né? Mas ali na parte do pescoço, acho que é a mesma parada que eles usam. E tipo, eu levantei essa hipótese do Adar ser um elfo antes de saber que ele era um elfo nesse episódio que foi revelado a orelhinha dele ali. Porque de repente ele sendo um elfo, ele pode ir pra Lindon, ajudou ali a forjar os anéis. Aí ele aprendendo a forjar, ele vai pra Mordor, forja um anel. E aí a gente sabe o que acontece, né? Inclusive tem essa cena aí do trailer, e acho que ela apareceu no prólogo lá do primeiro episódio. Esse cara me lembra uma espécie de Adar mais jovem, hein? Dá pra dizer que é ele, pô. Inclusive acho que a espada é igual, né? O estranho ali é o Adar dizer que ele ainda não é um deus. Ou seja, ele vai ser um deus, ele vai se considerar um deus. Se ele é um elfo, ele não é nem um Maia e nem um Valar. Então como eventualmente ele viria a se tornar um deus? A gente lembra que o Sauron e o Saruman se consideravam deuses, né? E ó, eu gosto muito dessa cena aí do Arondir, a Brown e o Tel também escapando na floresta. Apesar de achar que os orcs têm mira de Stormtrooper, né? E não só essa cena me fez pensar que poderia rolar um Boromir ali se sacrificando com as flechas, mas a principal referência que eu captei ali foi muito mais legal, cara. Quando a gente vê que eles só conseguem escapar quando chegam à luz do sol, né? Ou seja, a luz do sol salvou a vida deles de certa forma, porque os orcs não podem ver a luz do sol. Na hora, cara, eu fui remetido ao Gandalf chegando com a luz do sol e as duas torres pra salvar o cu de geral. O Gandalf fala isso antes, né, pro Aragorn. Pô, fica atento ao nascer do sol que... Fica atento ali, irmão. Muito foda isso. E ainda tem isso, né, sobre o Adar. Os orcs estão atrás da espada de Sauron, que tá na posse do Telzinho. Os orcs chamam ele de pai. Sei lá, eu sei que basicamente falam com todas as palavras que o Matusalém, que tá com os pés peludos, é o Sauron, mas eu não descarto 100% ainda a possibilidade de ser o Adar. Vai que o negócio da timeline ali funciona, né? Como se os pés peludos estivessem passando bem antes ali com a chegada do Sauron, e o Sauron, como pode tomar várias formas, se disfarça de um elfo, mas estranho, por que ele seria um elfo ali também, com os orcs, né? Sei lá, cara. O arco de Númenor ainda tá meio mais ou menos, né? Eu sempre vou gostar de ver o Elendil em cena, eu gosto desse cara aí, desse ator. Olha esse sorrisinho, cara. O sorrisinho dele fazendo uma referência direta ao sorrisinho do Isildur lá na Sociedade do Anel. Pô, são pai e filho, dá pra... Eu senti que eles são pai e filho. A Galadriel tá me cansando já, hein, essa teimosia dela. Eu espero muito que isso chegue a algum lugar. Sei lá, que ela sofra alguma perda, que essa teimosia leve ela a alguma coisa ruim acontecer pra ela deixar de ser teimosa, pô. Porque senão a Galadriel é só gratuitamente arrogante e só. E a gente sabe que a Galadriel não é assim, né? Por outro lado, tem aquela questão. Em Senhor dos Anéis, a gente viu os elfos pela perspectiva dos hobbits. Então tinha uma admiração, um endeusamento, né? Pô, caralho, os caras são elfos, são foda. Na série a gente tá total no ponto de vista dos elfos. Então a gente conhece os defeitos deles, vê eles fazendo merda, eles sendo chato pra cacete, então tudo bem. Só que eu espero que a Galadriel não fique assim até o final da temporada. Eu quero ver uma evolução dela. Alguma mudança nela, sabe? Um personagem... Ela é protagonista, pô. Tem que ter um arco, uma evolução. E a gente tem aí o Isildur, né? No review do episódio passado eu citei o irmão dele. Nesse episódio ele foi citado de novo. Pra quem não sabe, essas duas estátuas de Gondor são o Isildur e o irmão dele. E eu tô doido pra conhecer o Anarion. Se é que ele vai aparecer mesmo, né? Fiquei com medo da série ter transformado o Anarion nessa menina aí.
Fiquei, mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus. Aí eles fizeram uma parada que é maneira, eles fizeram uma personagem nova mulher, em vez de ficar transformando, entendeu? Ficar mudando. Se bem que a irmã deles, eu acho que ela existe também. Mesmo assim, tô dando uma atenção maneira pra essa personagem, que eu esqueci o nome dela. Vem cá, só uma coisa que eu estranhei ali no menor. Por que a galera ali tava se voluntariando pra ajudar na porrada se eles vivem reafirmando que tem um exército pica? Bom, tô sentindo que a série tá ficando cada vez melhor. Como eu falei, parece que falta ali um temperinho, alguma coisa ali pra gente, sabe, pra gente falar mais sobre ela, a gente querer falar no escritório, na escola sobre ela no dia seguinte, pô. Não basta ser visualmente incrível, custar milhões de dólares. Eu tô sentindo falta de me relacionar com os personagens, criar um elo forte, sabe? Tipo, eu sinto que eu só me importo com a Galadriel porque eu já conheço a Galadriel de outros carnavais, pô. E eu acho que a Morph de Clark tá mandando bem sim, só que, sabe, falta. O mesmo serve pro Elrond, que como eu falei nesse episódio eu me relacionei mais com ele. Mas tipo, o Isildur é muito por ele ser o Isildur, sabe? Só isso. Porque o ator, até agora o personagem na série tá basicamente se apoiando na nossa relação já pré-estabelecida com ele anteriormente, né? Já o Elendil não, o Elendil é maneiro. No final ali eu fiquei me perguntando sobre essa cena da Galadriel. Tipo, ela tá indo embora de barco, aí as pétalas começam a cair e ela reaparece lá dentro depois, né? Eu fico imaginando que a Galadriel não sabe que dá pro barco dela voltar. Ela de novo ela mergulhou e foi voltando nadando pra lá, não conhece o barco voltar. Tudo ela mergulha e volta.